Olá, boa tarde. Estamos em mais uma ação e reação aqui pela sua TV Com, 1h15 pontualmente, também com reprise às 23 horas e às 24h30. Hoje é 19 de abril, hoje é dia de tanta coisa, né? Dia do Exército, Dia do Índio, Dia Mundial da Bicicleta, aniversário do rei Roberto Carlos. Muitas pessoas chamam que só rei só é Deus, Jesus, né? Mas muitas pessoas consideram aqui na Terra o Roberto Carlos como rei, assim como Pelé, né? Então muitas pessoas chamam de rei Roberto Carlos. Também hoje é dia de Santo Expedito, né? Ou seja, o dia do santo das causas impossíveis, né? As pessoas pedem às vezes curas de doenças, acharem objetos de estimação perdidos e atribuem a Santo Expedito todas essas glórias, né? Então, dia do Exército, dia do Índio, dia mundial da bicicleta, esse que é um dos meios de locomoção mais usados ultimamente, né? Tanto que você vê Praia Grande, 80 e poucos quilômetros de ciclovia, Santos também com uma malha cicloviária muito grande, né? Tivemos notícias tristes também, como o estudante Gabriel em São Vicente, que foi morto, teve um latrocínio, né? Foi vítima de um latrocínio, morto a facadas no peito, levaram sua bicicleta e seu celular, até onde, né? Essa violência vai continuar também. Tivemos um surfista também que foi agredido com uma facada na perna, enfim. Hoje o Santos joga lá em Bogotá contra o Santa Fé pela Libertadores, transmitido aí pelo nossa co-irmã Rede Globo, né? E todos os santistas aí muito apreensivos com esse jogo, né? Que é um jogo de Libertadores, o Santos que foi mal no Campeonato Paulista e agora tenta melhorar na Copa Libertadores. Hoje aqui nós temos a grande satisfação de, hoje como dia 19, eu vou começar pela esquerda, né? Então, meu amigo advogado, também jornalista, escritor, Luiz Carlos Ferraz. Tudo bem, Luiz Carlos? Tudo bem, Filete. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui no teu programa para conversar sobre o Caminho de Santiago. É isso aí. E sobre as causas, problemas da cidade, problemas públicos também. E também o secretário de Cultura adjunto de São Vicente, Paulo Eduardo Costa. Tudo bem, Paulo? Sempre uma honra, Filete, estar aqui falando com o nosso público telespectador. Até virou uma rotina já essa nossa carinhosa participação. As pessoas criam até uma certa expectativa nesse sentido e eu fico muito feliz de poder passar as minhas impressões, dar um pouco de risada aqui no começo. Eu vou denunciar aqui aos nossos telespectadores que os dois chegaram atrasados, chegaram correndo quase no começo do programa e eu estava aqui, eu disse, eu vou começar apresentando, de brincadeira. Mas acaba sendo uma brincadeira divertida e é um prazer estar com o Luiz Carlos Ferraz aqui, que é uma pessoa, um intelectual tão querido, tão competente, tão correto. Ouvir palavras sábias é sempre muito positivo. Nós chegamos bem cedo, 1h05. O problema é que o pessoal do radar prendeu a gente lá fora. Né? Aí a Gisele e a Daiane já agilizaram isso aí. Já agilizaram. Bom, o Luiz Carlos Ferraz aqui, ele vem trazer gentilmente aqui o livro, né? O seu sexto livro. Se não é sexto, é quinto. É sexto, né? Sétimo livro. Sétimo livro. Caramba, eu tô errando aqui. Sétimo livro. Juntos no Caminho de Santiago. Esse aqui ele já vai com a esposa, né? É um livro muito bem elaborado, com muitas fotografias, né? Foi a sexta peregrinação que eu fiz e a primeira da minha esposa, Sandra. Então você tem 7 livros, 6 sobre Compostela e 1 sobre o quê? Então, os 6 são sobre Compostela, sendo que 5 são sobre minhas peregrinações que eu fiz a pé. Tá. E uma é sobre a peregrinação de Francisco. Eu resgatei a peregrinação que ele fez em 1214, quando ele foi honrar também as relíquias do apóstolo. Ele saiu de Assis, na Itália, e foi caminhando até Santiago, mais de 2.500 quilômetros, o que resultou no livro Passos do Amor. Passos do Amor, certo. Veja bem, Luiz, você fez 5 sozinho, né? Você sempre orienta as pessoas a fazer a primeira, né? Pelo que sozinho, para você refletir, tá? Aqui tem as fotos aí de Compostela, as fotos aí da viagem. Tá? Então, essa é a peregrinação pelo caminho inglês. Foi esse último 240 caminho. quilômetros? Não, esses são 120 quilômetros. É um caminho curto, é um caminho só molezinha dentro da pra Sandra, molezinha 120, pô. Molezinha, pô. O Paulo achou, não é molezinha, né, Paulo? Ou 120 quilômetros, molezinha. Poxa, mas quando, há 20 anos atrás, eu andava com o Paulo na praia, nós íamos lá da mansão da ilha até o ferryboat, voltávamos, era 18 quilômetros. Peraí, mas nós éramos jovens, é diferente a história. Aliás, eu ia e voltava, eu ia da ilha, meus avós moravam na ponta da praia, eu ia e voltava, mas eu era jovem. Se eu fizer isso hoje, eu acho que eu não consegue. E você não estava com uma mochila nas costas, né? Então era bem diferente, não estava subindo e as descendo. As condições são adversas, exatamente, é natural, a gente entende. Outro dia eu fui andando agora já, saí lá
A primeira praia ali, antes... Astúrias, não, Astúrias. É. Astúrias, aí andei, passei pelo Pitangueiras. Pitangueiras, fui até a ponta da Enseada. Nossa. Quando eu cheguei lá, acho que dava uns 15 quilômetros. Eu falei, pô, vou correr na volta. Só que eu esqueci que o protetor estava no final. Então eu tive que voltar aquilo tudo. Pô, cheguei igual um camarão, porque eu passei o protetor na ida, na volta acabou o protetor. Ou eu pedia para alguém na praia, né? Mas e aí o que aconteceu? Aí eu voltei. Quando deu 32 quilômetros isso tudo, né? Quer dizer, eu falei, pô, tá bom para fazer a peregrinação. Só que faltou a mochila e faltou a bota também. E o sombreiro também. Numa peregrinação você tem que estar preparado, né? Você vai estar de bota. E né? com água também, com líquido, para se hidratar. Com certeza, e tudo. hidratando. Não, líquido eu tinha. Vocês sabem que eu digo para os meus amigos que, como eu moro no alto da Ilha Porchá, eu todos os dias sobe e desço a ilha correndo, com o ar-condicionado ligado, aos 60 por hora, com um conforto impressionante. Por isso que eu mantenho a forma. Bom, essa questão aí, ô Luiz, da peregrinação, você orienta as pessoas a irem a primeira É o que você estava sozinho? falando. A sugestão é que a peregrinação é um encontro consigo mesmo. Então, o ideal é que você vá sozinho. Mesmo que você vá com... Eu fui com a esposa, eu sempre quis que ela fosse comigo. Então, em 2009, foi a primeira vez que eu fiz o caminho francês, foram 800 quilômetros, foram 29 dias peregrinando. Sugeri a ela, ela falou, pô, não vai você. 2010 fiz o caminho português, também não quis ir. 2012 o aragonês, 2013 o sanabrês, 2015 o primitivo. Até 2016 ela concordou, falou, vou. Falei, caramba, me surpreendeu, fiquei surpreso. Mas, ao mesmo tempo, fiquei muito feliz, porque você ter aquela pessoa que você não sai do teu pensamento. Sim. Nós estamos 34 anos juntos. E você ter a oportunidade de fazer a peregrinação, que eu já tinha feito essas 5 vezes sozinho, então, para mim, é um motivo de alegria. Eu falei, nem vou questioná-la sobre por que ela decidiu fazer agora, entendeu? Junto comigo. E foi uma coisa muito deliciosa, entendeu? Então, é diferente, entendeu? Eu acho que para uma primeira peregrinação, para quem pretende ir, tente ir sozinho, entendeu? Porque você vai ter aquele momento de se introspectar, de olhar para dentro de você, fazer uma viagem interior, entendeu? Se renovar quando chegar a Compostela e depois, tendo oportunidade de voltar, aí vai acompanhado. E você só conseguiu fazer a peregrinação de 900 quilômetros, 800, né? Porque tinha a Sandra aí, porque imagino, pega uma pessoa como nós três ocupados, ou você, telespectador, ficar um mês andando, quando você chegar em casa, você vai empurrar a porta, só conta e convite, né? Quando o Paulo Costa, então, por empurrar a porta da casa dele lá... Não vai abrir. Não vai abrir a porta, vai ser convite e conta. Não vai abrir. E conta para pagar e convite, né? Quer dizer, então é complicado, porque às vezes você fica... vai para um congresso, fica 5 dias, ou você, por exemplo... Você volta, tá tudo acumulado. Tá tudo É acumulado. como um e-mail, né? Porque hoje você leva até o notebook, mas de maneira geral, tem coisas que você só pode responder em casa ou no escritório. E quando você volta de viagem, sempre tem uma avalanche de coisa para ser resolvida. Eu fiquei pensando numa coisa engraçada, Luiz, quando você falou agora que é pela sexta vez. Sexta peregrinação. Você quando já chega na Espanha agora, o pessoal da aduana já te cumprimenta pelo nome, que nem comigo. Quando eu vou a Buenos Aires, eu vou tanto a Buenos Aires, é engraçado, que eu chego, tem funcionário da aduana que já me conhece pelo nome. Você tem noção que é isso? Aí, Dom Paulo, buenas tardes, bom dia, bom dia. Isso deve ser a mesma coisa. Você chegou lá na Espanha... Tenho muitos amigos, não na aduana, realmente na aduana não tenho, mas os freis, os franciscanos, né, e de outras ordens também, e pessoas de Compostela, eu tenho muitos amigos. E você já leva regalito, já leva café do Brasil, café, sabonete Febo, chocolates Garoto. Desculpa, eu não posso fazer propaganda aqui, mas todo mundo pede a mesma coisa, né? Você leva uma caixinha de coisas brasileiras que o povo se encanta, é impressionante. Né? A gente leva e se posiciona porque é você e a mochila, né? Sim. Então, a penúltima vez... Essa última vez a gente foi desde Londres. O inusitado desse caminho inglês é que, efetivamente, o trecho de peregrinação dele, esses 120 quilômetros, é dentro da Galícia. É desde Ferrol e você desce até Compostela. Só que, com Sandra, que já era um caminho inusitado, né? Eu pensei uma outra forma de fazer. Eu falei, vou resgatar esse caminho inglês. Essa é a grande sacada, né, jornalística. Você não foi de caravela de Londres até a Espanha, não, né? Você não fez isso. Então, os antigos, eu conto a história como os medievais faziam esse trajeto desde as Ilhas Britânicas, eles saíam de alguns portos da Irlanda e da Inglaterra, iam de barco, né, barcos mercantis, né, até o litoral da Galícia,
desciam a Corunha, o Ferrol e depois caminhavam. E tem um poema, né, eu até resgato esse poema medieval também, que fala sobre essa peregrinação dos antigos. Só que eu falei, pô, vou resgatar, só que não tem condição de você hoje, e não seria, eu acho que não seria interessante pegar um barco. Então a gente se posicionou em Londres. Londres tivemos contatos com a igreja anglicana de lá, Sim. onde a gente foi o nosso primeiro passo, nossa primeira credencial, né, primeiro selo dentro da credencial foi numa igreja em Londres, uma igreja anglicana. Fomos para Paris. Paris adotamos a Via Tolosana, porque a gente quando estuda, né, são desde 2009 a gente estudando o Caminho de Santiago. Sim. São 4 rotas que são declaradas Patrimônio da Humanidade que cruzam a França, entendeu? E uma dessas rotas parte de Paris. Então adotei essa rota, né, que é a rota porque ela passa por Tours, e de Paris, Poitiers, Tours, Bordeaux, até entrar em Saint-Jean-Pied-de-Port, onde que ela vai se encontrar com as outras 3 rotas que cruzam também e seguem como o caminho francês, que é o caminho mais tradicional, mais conhecido dentro da Espanha, né? Sim. Então a gente fez são mais de 2.000 quilômetros. Qual o caminho, Luiz, que tem mais peregrinos? Vai, o caminho francês. O francês. Esse 120? Esse não, o de 800 quilômetros. Que é o mais O tradicional. que você fez o primeiro. Que foi o primeiro. Esse que eu aconselho, inclusive, para as pessoas... Mas você aconselha para a pessoa fazer logo, pessoa fazer logo de 800 ou fazer igual a Sandra fez? Pega o de 120 e tal? Aí fica realmente você... o que eu busco, né, entre outras coisas, nessa divulgação, nessas peregrinações que eu faço e nos livros que eu tive a oportunidade de publicar, é inspirar as pessoas a conhecerem a mística do Caminho de Santiago. Então, ela fazendo o francês, o português, o inglês, ela indo a pé, de carro, de avião. Hoje, talvez no momento de mais purismo, né, você tem algumas referências, né? Não, tem que ir a pé, francês, né? Hoje não, hoje eu fico feliz em saber que uma pessoa leu o meu livro, né, e falou assim, pô, estou mais fortalecido, eu vou fazer essa peregrinação. Eu acho que eu preciso desse momento. Até porque o seu livro passa a ser uma referência, né? Uma referência objetiva de como se fazer e você deve criar, evidentemente, as facilidades. É importante só que o telespectador que está lá em casa entenda que o caminho de Compostela, de Santiago de Compostela, assim como os caminhos de Anchieta que nós temos aqui em São Paulo agora, que foram estabelecidos até pelo próprio vice-governador Márcio França, quando então secretário de Turismo, é no sentido de você criar reflexões sobre sua vida, né? O momento do caminho não é só o caminhar, porque o caminhar é um exercício, né? É efetivamente parar e refletir sobre a sua vida, que eu acho isso que é fundamental. Hoje nós estamos vivendo um mundo muito conturbado, um mundo muito alucinado, né? Ontem, por exemplo, à noite, quando eu cheguei em casa depois da última atividade social, eu fiquei assistindo a SIC, a TV portuguesa. E a TV portuguesa dedicou 10 minutos, exatamente 10 minutos, a mostrar a tentativa de invasão do Congresso brasileiro. O que nos desmerece barbaramente em todo o mundo e especialmente lá em Portugal, porque o português que está assistindo a SIC, que é uma rede de televisão poderosa, é a Globo de Portugal, está vendo lá os caras quebrando a vidraça do Congresso, tentando invadir. Então, assim, a gente vê que nós estamos vivendo um mundo muito conflituoso. E talvez o caminho de Santiago nos faça rememorar a nossa essência e a gente começar a voltar-se um pouco para Deus, né? Eu acho que objetivamente é essa a intenção. Encontrar esse Deus que existe que, aliás, em cada um. Foi a mesma ideia que teve o próprio Márcio França aqui quando criou não, porque já existia, os caminhos de Anchieta, justamente circulando aonde o padre, hoje Santo José de Anchieta, participou durante sua vida, e etc, etc. Foi uma rota interessante, mas você vê que na primeira semana... É um dado. Aliás, você chegou a fazer esse caminho? Caminho de Anchieta, chegou a fazer? Então, eu não fiz e não faço, porque não aconselho ninguém a fazer pelo risco, né? A primeira semana desse caminho, hoje eu não sei, ele realmente caiu no ostracismo. No ostracismo, porque primeira semana, um grupo de peregrinos que tinham vindo do Vale do Ribeira, quando estavam passando por Perequê, dois jovens de motocicleta, 2 marginais de motocicleta pararam e assaltaram todos. Uma inclusive das peregrinas desmaiou, né? Porque tomou um susto, porque você está, mesmo você estando em grupo, você
você relaxado, está né? você tá viajando. E o nosso litoral aqui, a gente sabe que as facções elas têm uma certa predominância, né, no crime organizado aqui, então realmente é um risco, sabe? É um risco você estar com equipamentos, você vai estar com uma máquina fotográfica. Eu viajo sempre, quando você falou de trabalhar, eu tenho um tempo, né? Enquanto eu estou peregrinando, o momento da peregrinação é enquanto você anda. Você está andando, você está peregrinando. Você chegou no albergue, você tem uma recepção do hospitaleiro, você começa a colocar em ordem, tá, tudo aquilo que você pensou, tentar. E eu, como jornalista, é o momento que eu ia escrever. Depois de lavar minha roupa, de comer e tal, eu sentava, levo o meu notebook todas as vezes. E como é que você faz isso, por exemplo, para escrever um livro? Tem um blog? Uma curiosidade minha. Você, quando vai escrever um livro, eu, por exemplo, quando vou para algum roteiro que eu não conheço, então, a primeira vez que eu fui para Sydney, na Austrália, por exemplo, isso alguns anos atrás, eu lembro que eu levava um caderninho, um bloquinho dentro do bolso, e eu anotava algumas coisas que me interessavam. Então, eu levo o notebook. Por exemplo, eu fui num bom restaurante, por alguma razão. Então, eu anotava, esse restaurante me serviu muito bem e tal, eu tinha uma referência. Eu estive no museu tal. Então, eu mesmo criava meu próprio roteiro, para que na segunda viagem eu já valorizasse o que é para ser valorizado. Eu faço muito isso. Você, normalmente, como jornalista, leva ou você espera chegar no ponto e aí você... Então, no primeiro projeto Pedras do Caminho, em 2009, eu criei um blog. Sim. O Filete, lembra? O Filete me acompanhou. A gente interagia com ele, ele mandava, ele falava então, assim... eu cheguei, saí de Saint-Jean-Pied-de-Port. Cheguei em Saint-Jean-Pied-de-Port e já postei. Estou aqui, já contei como que foi a minha chegada até Saint-Jean-Pied-de-Port, até me posicionar para iniciar o caminho. Porque eu fui para Lisboa, Madrid, Lisboa, Pamplona peguei um ônibus até Roncesvalles, peguei uma van até Saint-Jean-Pied-de-Port. É uma maratona, é realmente uma maratona. Para se posicionar, você tem que ter uma logística. Aí postei em Saint-Jean toda essa peregrinação até... Tu até falou que ficou um dia dormindo lá, 2 dias, né? Exatamente, dormi eu 2 dias. Ficou 2 dias. Porque eu falei, como é que faz essa logística? Não, aí eu parei, respirei, dormi no primeiro dia, fiquei um dia lá para conhecer, para poder preparar tudo para eu começar. Mas também é gostoso de separar no lugar sem ter Não, você tem que... Veja só, e tem a questão do fuso, né? São 5 horas adiante. Você inicia uma peregrinação às 8 horas da manhã, 7h30, 3 horas aqui no Brasil, 2h30. Quer dizer, você está no sono, você sempre está dormindo, de repente é a hora que você começa a entrar em atividade. Você tem que preparar o teu organismo para ir tranquilo para o caminho. E nesse primeiro dia, nesse caminho francês aí, no caso, são 25 quilômetros. Não tem jeito, você vai descer os Pirineus, atravessar, subir e descer os Pirineus de Saint-Jean-Pied-de-Port até Roncesvalles. Não tem um lugar para parar. Tem um lugar a 5 quilômetros, onde você não vai parar. Mas é pela dificuldade também. 25 quilômetros subindo e descendo. É pela dificuldade de subir e descer, porque eu vejo gente na praia assim, eu mesmo assim ando 12 com uma facilidade incrível, mas é que tem muitas pessoas, eu vejo na praia, tem uma mulher na praia que anda 20 km por dia. Você tem, mas ela anda no plano, com cobrezinha do mar, ou seja, sem bota e sem carregamento, né? Você está com 10 quilos tranquilo, difícil é subir e descer. É isso. Complica, então, se você está saindo de 800 metros de altitude, Saint-Jean, para 1.400, no ponto mais alto dos Pirineus, atravessar para depois cair para 400. Então, tem algumas questões, né? Clima. Então, você tem que estar muito bem fisicamente, muito bem mentalmente, né? Porque senão você, no terceiro dia, quando dá aquela síndrome do terceiro dia, você fala assim, pô, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu procurar um hotel 5 estrelas, é isso? Diz que no terceiro dia já tem até o hotel lá, tudo embora, é verdade. Mas diz também que tem os desafios. Diz que tem os desafios, né, Luiz? Também, por exemplo, que você encontra muita gente boa no caminho, mas também algumas pessoas, eu li nos seus livros, coisas que marcaram. Porque, lógico, demônios do caminho, o cara escreveu o caminho, legal, os museus, as coisas que passam, é tudo maravilhoso, mas aí que você falou que tem os demônios, as pessoas às vezes que falam, olha, vai naquele local lá que é melhor que esse aqui, aí tu chega lá é uma porcaria, por exemplo, existe um horário que você vai ficando nas melhores albergues, né? Melhores albergues. E de repente, o cara fala, esse albergue aqui não é muito bom, tem um ali a 10 minutos que é melhor, aí você vai lá, pô, mas aquele ali que era bom, você chegou lá 5... É possível. Você chegou lá 2 horas da tarde e esse aí era ótimo. Agora, se você falar que é amigo do Luiz Carlos Ferraz, eles arrumam o melhor quarto para você, 5 estrelas, com refeição, banho quente, olha, tem que dizer que é amigo dele. Mas aí não é motivo, também ele
ele falou, Luiz, que aí não é um motivo, tu tem que ficar mesmo numa cama com todo mundo, muita gente, para você sentir o espírito, o filete está bem integrado ao caminho. Isso Luiz, qual é a língua que você usou mais? Por exemplo, você usou muito francês? Você fala francês? O espanhol é mais fácil. Hablando com a boca cerrada, assim como os espanhóis. Sim, o galego. E o galego... Né, os galegos falam assim com a boca cerrada, não? E é muito parecido com o português, né? Eles te entendem bem. Sim, né? Você falando pausadamente, eles falando pausadamente, não tive dificuldade. Realmente o francês é mais difícil, mas a gente também entende língua latina, né? Então, eu sou do tempo que se fazia francês na escola. Eu também fiz 2 anos de francês. Eu cheguei a fazer 4 anos. Eu sou mais novo e tu já foi abolido esse francês. Eu fiz francês e depois aí cursei Aliança Francesa. Eu continuei mesmo, né? Porque é uma coisa que instigava a gente. Hoje a prática, a falar francês não é muito comum aqui no Brasil, pelo menos não é muito recorrente. Aqui é mais inglês e espanhol mesmo, né? Então, nesse caminho inglês, como a gente foi de Londres para Paris, então a gente teve que usar bastante francês, porque você está em Paris, Paris para Tours, que é uma cidade belíssima também, uma história assim, fenomenal, de Saint-Martin de Tours, né? E a gente chegou lá nas comemorações do 8º centenário da morte de Saint-Martin de Tours. Então, a cidade fenomenal. E fomos para Bordeaux depois também, que Bordeaux é lindo, chegamos em Bordeaux, estava tendo um jogo do País de Gales. Lindo. Então estava a Eurocopa, estava assim, fervilhando de pessoas vestidas né, com uniforme dos E aí você times, foi obrigado a beber aqueles vinhos horrorosos, comer aqueles queijos péssimos. Isso foi Fomos no Museu do Vinho lá em Bordeaux. Quer dizer, mas veja bem, a gente ia resgatando nesses locais referências sobre Saint-Jacques, né, porque na França é Saint-Jacques, na Inglaterra Saint James, né, então tem o Parque Saint James, as igrejas de Saint James. Então a gente foi resgatando, né, as referências de Santiago, até chegar em Ferrol e iniciar efetivamente a peregrinação. E toda essa história eu conto, né, de forma com relatos e com fotografias, você viu, são fotos, mais de 100 fotos coloridas. Esse ele caprichou mais, porque ele foi com a mulher, fez bastante fotos. Eu notei, o livro inclusive tem papel couché, eu achei muito, com fotos bem colocadas e tal, bastante interessante. Ele está bem bonito, e ele vai ser lançado Você quer falar? Vai ser lançado. Se você tem alguma dúvida, isso é interessante. se você tem alguma dúvida aqui, pode ligar para o 997 11 5545. O livro vai ser lançado agora sábado, às 16 horas, na Igreja Anglicana de Santos, que é perto do Orquidário, né? Então, aquela igrejinha perto do Orquidário, juntos no Caminho de Santiago, às pedras do Caminho Inglês. Então, tem aqui o convite da Titã Editoras, né? Com o Luiz Carlos Ferraz. E como foi o crowdfunding, eu coloquei tanto no convite como no cartaz a relação de todas as pessoas que hoje está difícil a questão do patrocínio, né? Todas as empresas estão realmente enxugando e acabam tirando de eventos. Estamos com o subsecretário da Cultura, você sabe a dificuldade que é obter recursos para a cultura. Especialmente porque a cultura acaba sendo o último patinho feio da história, né? A pessoa se preocupa, pelo menos a administração do público, de maneira geral, preocupa com a educação, com a saúde, né? Com a segurança pública, e a cultura parece que acaba ficando para o finalzinho. E eu acho que é o inverso deveria ser. A cultura vai facilitar todos os outros processos. É o que formador, né? Você tendo, por isso que a gente vai em países desenvolvidos, né? Como esses países do caminho, Espanha, que são a tradição que eles têm, a formação, o conhecimento, tu conversa com as pessoas, são cidadãos do mundo, né? E é difícil você ter esse conceito para o brasileiro, né, que fez aquela escola precária que a gente sabe, né? Então é complicado. Que vive uma vida precária. E hoje o que a gente vê? Esse pessoal no poder praticando a corrupção, né? Nossa. E veja bem, Luiz, outro dia eu fui dar uma palestra numa escola de medicina veterinária em Minas Gerais. Aí o cara falou assim, doutor, mas é difícil a gente se especializar. Eu falei, não, eu não acho difícil não. Entra aí na Universidade de Harvard. Ele entrou lá, entra aí no coisa. Você vê que tem um curso de ética gratuito. Em castelhano também. Você pode fazer o curso de ética de graça. Você ganha um diploma de Harvard. Você chega lá, olha, eu formei aqui em ética em Harvard. Você formou. É de graça. Não, mas se você pegar o Paulo Eduardo Costa e falar, Paulo Eduardo Costa, você acha que se você parar no tempo hoje,
você seria um bom secretário de cultura daqui a 10 anos? Ele vai falar que não. Se eu falar para o Luiz, você acha que você parar no tempo hoje, não estudar mais nada, não ler mais nada, só ficar com os teus conhecimentos acumulados, se você não esquecesse nada, daqui a 10 anos você vai ser um bom jornalista? Não. Um bom advogado? Não. Um bom médico veterinário? Não. A pessoa tem que se reciclar. Isso que essa juventude, às vezes, não são todos, não entende. Sim. Que a reciclagem é constante. Hoje o cara faz uma faculdade, não são todos. Mas tudo não está tudo bem, não. Tu tem que ir na internet procurar. Tudo, né? Aliás, Eduardo, eu nem diria reciclagem, eu diria evolução e aprimoramento, né? Porque você está aprendendo o tempo todo. Eu aprendo todos os dias. É uma coisa impressionante. E não deixo engraçado. Até que eu acho que quando o homem perde a sede do saber, ele perde a essência da vida. Né? Eu, por exemplo, busco ler muito. O fato de ser secretário de Cultura não me coloca numa posição majestática. Ao contrário, eu tenho que estar sempre evoluindo e reciclando mesmo, no sentido de aprender as coisas novas. O Paulo sempre teve um domínio de lidar com as pessoas, uma liderança. Mas hoje eu vejo, além de tudo isso, ele ele descentralizou. Porque antigamente eu conheço o Paulo, desde que ele foi presidente da produtora, eu fui vice. Nossa, o Paulo era muito centralizador. Até porque também era outra época, né? Não tinha computador, não tinha WhatsApp e tal. Hoje eu vejo que o Paulo descentraliza, porque ele sabe que não dá para aguentar tudo com ele. Mas antigamente era mais centralizado. Até porque o volume de informação antigamente era muito menor, né, Eduardo? A gente não pode ficar falando do passado, porque quando eu ouvia meus avós dizendo, no meu tempo, eu falava, nossa, mas conversa de velho isso, né? Hoje eu entendo que os tempos mudam com muita rapidez. O meu pai, por exemplo, que tem 88 anos, fez recentemente, quando ele nasceu, mal tinha o rádio. Né? Aí, eu conversando com ele, depois tinha um rádio a vela, aquelas velas internas, depois transistorizaram o rádio, depois criaram a televisão. Quer dizer, é um processo de evolução numa vida muito gigantesco. O Steve Jobs, ele comenta que quem nasceu em 1950, como no caso do seu pai, é um pouco antes. Papai nasceu em 29. Então, quem nasceu em 30, igual ao teu pai, ele pegou mais evolução, vamos supor, se ele viver até 100 anos. Sim. Tá? Ele pegou mais evolução de quem nasceu no ano 0 até 1930. Exato. Ou seja, quem nasceu no ano 0 até 1930 viu barco, viu tal, mas não viu avião, não viu telefone celular, não viu computador, não viu as pessoas. Então, quem nasceu, se você tivesse uma pessoa de 1930 anos, uma pessoa com 1930 anos, eu falo, olha, você viu tudo isso. Ele ia ficar chocado que em 1930 anos ele não viu esses 60 anos, não, esses 60 não, esses 80, 90, né? Então uma pessoa de 90 anos, ela viu mais mudança do que uma pessoa que tivesse 1900 anos, ou seja, em 90 anos, em 50, 60 anos, o mundo mudou muito mais. E veja bem, para nós mesmos, para nós, pessoas normais, é muito difícil você estar sempre se adaptando. Já percebeu isso? Lógico. Porque é como um programa de computação. Eu ainda me lembro dos 362, aquelas antigas, né, 462, aquelas coisas arcaicas que você ligava e levava 3 horas para ligar. Hoje, os programas mudaram muito e a evolução é permanente. Você está acostumado a mexer num Word e, de repente, já inovaram para um outro diferente. Você fica, meu Deus, e agora? O que eu estou fazendo aqui? iPad, iPod. E aí você vai entrando numa dizendo, mas o que está acontecendo? A evolução do ser humano é muito gigantesca. Antigamente você não tinha e-mail, era uma coisa normal. Hoje você não tem e-mail, você não consegue fazer nada. Aliás, se nós não formos pro break daqui a pouco, aquela máquina vai explodir ali na frente. 997 11 5545. Qualquer dúvida com o Paulo Eduardo Costa, Luiz Carlos Ferraz. Estamos aí. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia.
Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Alô telespectador, alô telespectadora, eu estou aqui para dizer para vocês que o TV Com Debate vai ao ar de forma inédita agora às segundas, quartas e sextas, das 19 às 20 horas. Nas terças e quintas, também no mesmo horário, acontece a nossa reprise. Se você gosta de política, saúde, meio ambiente, assista ao TV Com Debate, canal 11 da NET, eu espero você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte. E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? Estamos de volta com a ação e reação desta quarta-feira, 19 de abril, com Paulo Eduardo Costa, secretário de Cultura adjunto de São Vicente, e Luiz Carlos Ferraz, escritor, jornalista, advogado, também comentarista aqui do programa. Hoje, no Dia do Exército, Paulo Eduardo Costa teve numa solenidade do Exército, vai comentar daqui a pouco, Dia do Índio, Dia Mundial da Bicicleta, Dia do nosso Santo Expedito, né? Santo das Causas Impossíveis. Das Causas Impossíveis. E também dia do aniversário do Roberto Carlos, né? Você que é fã do Roberto Carlos. A dona Dilma Rodrigues aqui, mãe do Nelson, já mandou um abraço para mim aqui, mãe do Nelson Rodrigues, um abraço para ela. Diz que ela é fã do Roberto Carlos e ficou contente que eu lembrei, né? Do Roberto Carlos aqui. Tem uma pergunta para o Paulo Eduardo Costa aqui, falando como é que está a cultura de São Vicente, do Pedro, e também diz que é seu amigo, Pedro lá do São Vicente, e também o que ele acha dos dois acidentes aí que ocorreram em São Vicente. Com relação aos acidentes, eu acho uma situação muito triste, né, ver que a violência recrudesce dessa forma. O Luiz Carlos falou com muita propriedade que num primeiro caminho de Anchieta o grupo foi assaltado. É uma pena que o nosso país esteja nesse descaminho, né? Eu não digo caminho, eu digo descaminho, porque o que eu estou vendo no Brasil hoje é uma situação que me escandaliza.
Repito, ontem, quando cheguei em casa, vi 10 minutos da TV portuguesa, tentativa de invasão do Congresso Brasileiro, que eles deram uma valorizada muito grande nesse processo. O país está perdendo rumo. Eu acho isso muito triste. Esse Congresso, ele tem legitimidade? Por exemplo, um Congresso onde a maioria está... Se a gente for pensar, onde a maioria está se envolvendo na Lava Jato, onde eles estão tentando fazer leis para se protegerem, onde o povo clama por uma nova constituinte que são eles mesmos que vão fazer. Então, quer dizer, esse Congresso ele tem legitimidade, por exemplo, para aposentar com 50 anos, para depois de 6 meses o cara estar lá, o cara ter plano de saúde vitalício para a família e deixar você que começou a contribuir com 14, como eu, ter que aposentar com 65. Eu acho injusto. Agora, se 30% do dinheiro vai para uma DRU, era 20% com o Fernando Henrique, o Lula aumentou para 30%, a Dilma, 30% vai para uma DRU. Se eles colocaram 13 milhões de pessoas que merecem, mas nunca trabalharam, no mesmo bolo daquele pobre empregado que pagou a vida toda, por que a gente vai ter que ser penalizado? Tirem esses 13 milhões para uma ação social, bolem mais um imposto para isso aqui, já que eles não sabem fazer outra coisa senão cobrar imposto. Agora, que legitimidade eles têm para representar a gente? Falar, olha, você é um otário, vai trabalhar até 65 anos, começou com 14, vai trabalhar 41. Que legitimidade eles têm para fazer isso, onde eles estão aposentando com 50? Veja bem, Eduardo, eu entendo o seguinte, meu ponto de vista. Eu acho que legitimidade eles têm com quantos foram eleitos. Sim. Né? Então nós temos que respeitar as instituições. Sim, sim. A partir do momento em que os seres humanos, ou notadamente os brasileiros, começam a desrespeitar as instituições, perde-se o rumo, né? Sai-se do trilho. Agora, se eles têm credibilidade, é uma outra história. Eu não dou credibilidade para esse Congresso, definitivamente. Essa reforma da Previdência, eu acho um escárnio, acho isso um escândalo, acho isso um absurdo. Essa história de que o país vai quebrar é uma mentira deslavada que chega a chocar as pessoas normais. Os bancos entendeu? são os maiores devedores. Exato, né? Hoje mesmo eu li uma sátira dizendo que um dos grandes bancos, talvez o maior do país, deve 480 milhões para a Previdência de não recolhidas. Quer dizer, então assim, a gente não pode fazer com o povo brasileiro saco de pancada. A situação do país está péssima, a gente não entende isso. A imagem que passou ontem, que me chocou por estar vendo isso na TV portuguesa, nada mais é do reflexo do que nós mesmos. A nossa arma é trabalhar nas eleições, é não votar tão errado, é não votar nos mesmos, é modificar essa situação. Porque se institucionalizou no Brasil a corrupção, a safadeza, o mau-caratismo, a apropriação indébita, o desvio de dinheiro, o superfaturamento de obras. Então a gente tem que tomar vergonha na cara, literalmente, e numa próxima eleição. É um voto, você vai dizer, mas é um voto só, é o meu voto, não importa, o seu voto tem que ser consciencioso. O que não dá mais é para a gente continuar vendo esse país do jeito que está indo, num descaminho assustador, e hoje eu vi exatamente o inverso disso. Hoje, a convite do general Maurílio Miranda Neto Ribeiro, que aliás, diga-se de passagem, é uma pessoa amabilíssima, porque ela mostra com clareza que o Exército é do lado do povo. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, hoje, defendem a população, não são inimigos da população. E por mais que os traficantes, por mais que a Globo agora parece que vai lançar aí uma minissérie para falar mal da época da ditadura, etc, etc, eu não estou discutindo o mérito que aconteceu lá. Eu estou discutindo o mérito que está acontecendo agora. O nosso país, se não tiver o braço forte das Forças Armadas para manter a unidade nacional, manter o país nesse momento de coesão, né, de ordem pública, de segurança, a gente vai caminhar para uma guerra civil, que é o que pode acontecer nesse país do jeito que está indo. Porque você vê bem hoje, você não sai de casa com medo, você tranca o seu carro com medo, você anda com janela fechada e ar-condicionado ligado com medo num farol de trânsito, né? Você manda uma criança para a escola com medo, que pode acontecer, aí chega na escola, a criança é mal orientada, porque a situação do ensino público está ruim, os hospitais públicos estão catastróficos, a segurança pública falha. Então você está num país que está começando a caminhar para o descaminho. Né? Então, assim, eu não estou dizendo para você e nem estou me atendo ao regime militar que foi implantado no país lá de 69. Eu estou me colocando... 64, perdão. Estou me colocando hoje, objetivamente, estou colocando hoje. Hoje o país precisa das Forças Armadas para manter a unidade, a ordem, a segurança e continuar nesse processo democrático que a gente parece que no meio do caminho deu uma pequena desviada. Democracia, gente, é honestidade, é justeza, é bom senso, é escrúpulo, é respeito, né, aos mais velhos, aos mais jovens, é respeito aos idosos, é criar uma sociedade mais justa, mais perfeita, mais coerente, mais lógica.
democracia não é bagunça, não é baderna, não é quebra-quebra, não é incitar movimento para ir chegar lá e interromper fluxo de autoveículos, é tentar invadir o Congresso à força. Isso, para mim, é ignorância. Isso não é inteligência. Isso não é um país civilizado, é um país incivilizado. Eu acho que até agiram com pouco rigor. Eu, com sinceridade, se alguém tenta invadir o Congresso Nacional com ou sem credibilidade, ele representa uma instituição. E essa instituição tem que ser respeitada. Podiam fazer uma passeata lá na frente. Protestem, reclamem. Não deixar o congressista entrar. Ponham faixas. Mas não invadir. Mas aí já... Eram policiais que estavam se manifestando, né? O absurdo do absurdo é que eram policiais. Que parece que não viram a própria cartilha, né? Porque a própria cartilha da segurança pública, vamos respeitar a propriedade privada. E o pior, cada vidraça daquela quebrada, cada porta daquela amassada, a gente vai pagar. É o nosso imposto que vai pagar. Imposto esse que o governo já está desesperado, porque tem um mastodonte, né? Um elefante de pesado, é uma coisa terrível. O governo hoje, as finanças brasileiras estão sendo carregadas com uma dificuldade louca, porque nós geramos despesa em tudo quanto é lugar. O país não tem um superávit que possa dar uma folga tranquila. O que aconteceu nas últimas administrações da Presidência da República, tanto do senhor Luiz Inácio quanto da dona Dilma, foi de colapso nesse país. Eles gastaram o que não tínhamos. Entramos no cheque especial, estamos no vermelho e pagando juros. Copa do Mundo, Olimpíada... aliás, Copa do Mundo, que é uma vergonha que está acontecendo no Rio, porque estão desmontando tudo. Tudo que tinha no Rio de pronto, estão desmontando, estão escateado. Ou que não está pronto, a Junesse comprou uma arena, a HSBC, a Junesse, que é uma empresa internacional, Sim. pegou. O resto está desmontado. Eu fui no Rio de Janeiro num congresso e foi na arena HSBC, né? Foi na Junesse lá, agora é Junesse. Aí eu falei, eu queria conhecer o Parque Olímpico, queria conhecer, mas eu pensei que eu ia pagar R$30, R$40, eu queria conhecer. Não dá para você conhecer, não. Como assim? Eu queria conhecer. Desmontado. Não. Você só vem aqui, você paga o Rock in Rio para conhecer. Eu falei, não, mas eu queria ir lá só para conhecer, eu queria ir lá e andar por ali e tal. Não, você não pode andar, tá tudo fechado. Eu falei, mas peraí, eu quero pagar para ir. Mas não ficou um museu, não tem aquele... E aqueles prédios que foram vendidos? Não, vendeu pouca unidade, devolveram tudo. Mas não dá para ver, eu quero lá ver as piscinas e tal. Não dá para ver nada, só no Rock in Rio. Compro ingresso do Rock in Rio para tu entrar aqui dentro. É assustador uma situação dessa. Pô. Imagina a fortuna que gastaram para montar a Olimpíada. Ora, se gastasse a fortuna que gastaram, mas as Olimpíadas de poder deixar seus equipamentos para que a prática esportiva pudesse ser fomentada, eu diria que lindo, meu aplauso. Agora, fizeram um teatro de bonecos, um teatro de fantoches. Montaram uma estrutura fictícia, né? Alguns ginásios... A estrutura é boa. Não é superfaturado, você vê. Claro. O estádio do Corinthians. Hoje ele é orçado em 500 milhões para fazer um estádio desse. 500 milhões. Foi orçado em 300 na época. Gastaram 1 bilhão e 100, quer dizer, é dinheiro. Eu vou gastar 300 milhões. Eu vou gastar 150. Eu quero 300, vou ganhar metade. Mas vai ter que dar dinheiro para um, para outro? Eu vou cobrar logo 600 milhões. A Odebrecht cobrou 600, deu 600 de propina. Que vergonha deu que, isso, não? Era que 300 vergonha, milhões com lucro. Hoje, vergonha. naquela época, você fazia um estádio desse, você pegar uma empresa internacional, com 300 milhões fazia esse estádio e ganhava dinheiro. Como eles tinham que pagar tudo, sai 1 bilhão e 100. Mas por quê? Porque todo mundo queria 50 milhões, 30... Não era 100 mil. Às vezes você vê no jornal lá, senador ganhou 300 mil. Pô, 300 mil, né? O cara até que roubou, né? É um ladrão, mas... Não, é 300 milhões. Outro dia eu vi, a Aécio Neves roubou 50 mil. Eu falei, 50 mil é dinheiro de pinga pro Aécio. 50 mil, né? 50 mil. Falei, 50 mil é dinheiro de pinga, pô, Aécio é rico, pô, mexe também com parte de extração, tem um monte de coisa, né? Falei, 50 mil, o Aécio vai se meter no negócio por 50 mil? Eu não acho que o Aécio vai pegar 50 mil. Era 50 milhões, pô. Falei, mas aí já é demais, 50 milhões? Falei, caramba, Eduardo, o cara quer quebrar o país, né? Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, por exemplo, dessas acusações, porque parece que agora estão jogando todo mundo no ventilador. Isso, né? isso. Não, eu não falei que ele é culpado, eu vi a nota, né? E eu vejo, por exemplo, pessoas que eu sabidamente sei que são honestas, eu sei que não entrariam nisso, e que estão tentando jogar aí por baixo do pano para queimar a pessoa, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. São indiciados, não são culpados. Né? Eu não vou citar nomes, mas eu conheço alguns políticos muito corretos, votamos, e são mesmo. Acho que votamos e neles, votamos, e são pessoas corretas. Eu reconheço a honestidade, porque conheço de verdade. E vão ter explicações coerentes. Agora, o que a gente não pode é ficar enxovalhando as pessoas e pressupondo que apenas ouvi dizer... No caso do Aécio, ele já está em 5 delações, né? Aí já... Por exemplo, é diferente de um vereador aqui de Santos que disse que ele ganhou 20 mil. Mas ele ganhou 20 mil como? O cara deu dinheiro para ele 20 mil, alguém fotografou? Não fotografou. Aí tá o nome lá. Paulo não, que não foi candidato, mas
Tá o candidato lá. E também não receberia nada, meu amigo. Tá o candidato lá. Gato Preto. Recebeu os 20 mil, mas recebeu como? Ele recebeu numa maleta? Então você não tem como provar. Mas recebeu como? Ele deu recibo? Você deu recibo. E se ele recebeu os 20 mil, que era legal, e declarou os 20 mil, ele tá limpo. Aí pegaram numa relação lá, 20 mil com fulano de tal. Mas tem que ver como é que ele recebeu isso. Tá errado. Sim. Mas vocês têm prova? Por exemplo, de repente ele recebeu, de repente alguém pegou e não passou para ele. Porque a prova, o que eles estão alegando, né, a prova é o sistema. Veja bem, se eles tinham um sistema tão organizado, eu acho que a hora que se der a credibilidade que se dá dando para a Odebrecht ter feito, né, todo o sistema que eles criaram, né, que tem um programa específico, parece que vai ficar meio que, não recebi. Não, tá no sistema. Ninguém te colocou no sistema aqui aleatoriamente. Você entrou no sistema. Você já trabalhou como assessoria de... Mas não recebi o papel, quero o papel. Vamos atrás desse dinheiro. Sim, mas vamos supor, você acha que todos os políticos, eles são tão burros assim, por exemplo, o cara vai receber... Isso eu estou dizendo assim, então... Não são burros, são ladrões. Então, né? São ladrões, mas você acha que tem ladrões burros e ladrões inteligentes. Agora, tu acha que o político vai receber 20 mil? Põe na minha conta que os 20 mil do Odebrecht eu não vou declarar. O cara fala, não, traz aqui. Aí, se o motoboy trouxe, o cara trouxe lá, como é que você vai provar que você deu? Ele puseram aí que eu recebi 20 mil, nunca recebi, nunca falei com esses caras. Como é que você vai provar isso? Mas aí que tá, veja só, tá, então aí vai por dedução e indução. Está no sistema. Essa lista não foi de forma aleatória, como o Paulo Costa falou, eu posso pular, eu posso porque na minha clínica mandou 5 mil para o Paulo Costa e de repente não mandei nada, eu peguei o dinheiro para mim e o Paulo nem sabe disso. E aí eu pus, talvez só... Então, é isso que eu estava dizendo. O cara vai falar assim, olha... O ex-prefeito disse que recebeu no ano que ele não foi candidato. Por exemplo. Mas aí os caras já falaram... Então, como é que ele entrou na lista, já falaram que ele não foi candidato. Aí os caras falaram também, aí pra gente fazer um programa no contraponto, falaram que a Odebrecht tinha interesse em Santos, tinha obras em Santos também. Então, eu não acho que isso seja desculpa. De repente, eu sou prefeito de Santos, tem 5 obras da Camargo Correia aqui. Mas eu não sou candidato nela. Mas tu tem 5 obras na tua cidade da Camargo Correia. Então, aí você vê a força da credibilidade do sistema. Eu acho que isso aí da Odebrecht, entendeu? Mas acho que isso aí... Eles não estão... enxovalhando, sei lá, estão enxovalhando. Mas saiu eles não estão citando de forma aleatória os políticos. Mas nos assusta, na verdade, é esse enxovalhamento público. Porque você acabou de falar, por exemplo, do ex-prefeito do Papa. Eu conheço o Papa. É um cara correto, um cara honesto, um cara que fez uma grande obra pela cidade. Tem defeitos como todos nós temos. Eu tenho, você tem, Luiz, o Filete tem. Mas ele, assim, se, porventura, se tivesse acontecido, isso não descredencia como pessoa, como cidadão. Agora, eu acho que o Papa não aceitou. É como falaram do governador Alckmin, por exemplo. O Alckmin é um cara probo, um cara correto, um cara ético. Como falaram de Márcio França. Eu conheço Márcio França há 30 anos. Tenho certeza absoluta que Márcio França não recebeu corrupção. Mas absoluta. Eu falo isso com convicção porque eu conheço a personalidade dele. E não aceitaria de jeito nenhum, entendeu? Então, assim, agora é muito fácil você jogar, enxovalhar, olha, tal. Acho que tem que se apurar. Vamos apurar com calma. Porque é uma sem-vergonhice? Quem corrompe e quem é corrompido. Os dois são sem vergonhas. Quem dá o dinheiro achando que vai obter vantagem é um mau caráter, sim, e tem que ficar preso. Esse pessoal do Odebrecht merece estar na cadeia mesmo, porque eles institucionalizaram no país uma situação que não é justa, não é correta, não é lúdica. Você vai lá e faz o que você quer. Então vem cá, toma um dinheirinho aí para me facilitar a obra. O que é isso? E o cara de aceitar, porque o defensor público tem que ser probo, tem que ser justo, tem que ser correto. Eu acho que entende-se que a honestidade é fundamental. Eu, na minha função como secretário de Cultura, sou a pessoa mais correta da face da terra. Se alguém falar que eu peguei algum dinheiro, eu quero ver provar, porque não existe isso, é impossível. O meu caráter não me permite, a minha formação familiar não me permite. Então é diferente. Agora, se facilita-se para alguém, para algum político, é constrangedor, é claro que é constrangedor. Eu também acredito que o Papa não esteja envolvido nisso. Não tem, com certeza essa que não. Desculpa que ele falou que ele não era candidato, eu não considero uma boa desculpa. Porque ele não era candidato, mas tinha obras na cidade. Isso eu não considero. Boa desculpa seria, eu não peguei, eu quero ver o dinheiro ter entrado na minha conta, tal. Isso aí sim. Agora, por exemplo, as pessoas deram dinheiro, deram 6 milhões para o pastor. Não, eu acredito no Papa. Eu só achei a desculpa dele ruim. Porque as pessoas deram 6 milhões para o bispo Everaldo, achando que ele ia pegar os votos do Eduardo. O cara do Odebrecht falou, nós demos 6 milhões para o bispo Everaldo como uma promessa. Então, ele não tinha nada de obra na cidade dele, não tinha nada. Acharam que ele tinha uma chance na eleição por causa dos evangélicos, deram 6 milhões. Aí falou, que nós demos um tiro na água. Então, você faz o seguinte, você no debate, você começa a levantar a bola para o Aécio.
para você justificar esses 6 minutos que nós demos. É uma sujeira que leva a outra, né, mas, Eduardo? assim, Agora, foi interessante você dizer que acredita no Papa. Principalmente no Papa, eu lembrei do Papa Francisco. Não, nesse aí eu acredito que nesse aí. E polemizou esses dias porque foi enfatizada a carta que ele enviou para o presidente de que ele não virá nas comemorações dos 300 anos da encontra da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E por causa dessa situação do governo, porque ele tem algumas restrições, né, pelo que está sendo feito, pela forma como está sendo conduzida as reformas, né, e se atribuindo de uma forma um pouco perversa contra o trabalhador. Contra quem o vai mesmo, pagar essa dívida toda é o trabalhador. Na verdade, também, o Beto Mansur, por exemplo, ele tem falou... gente que está questionando o Papa, o Mansur, outro Papa, o Papa Francisco. Eu acho que o Papa Francisco tem toda a razão de também, não vir num país compuscado como o nosso, e é uma mas forma dele... Mas é uma forma dele demonstrar que ele não está satisfeito, porque quem está pagando a conta é o povo. Quem está sofrendo no Brasil e que vai sofrer mais é o povo. Daqui a pouco, quando a criança nascer, eles vão dar um carnezinho do INSS para ele ficar pagando, para ver se ele se aposenta com 90 anos. Ou eu já vi chacota, inclusive, pela internet, dizendo, olha, recebi um telegrama depois de morto dizendo que você foi aposentado. É brincadeira o que está acontecendo. E outra coisa também que o Paulo relatou, o Beto também falou que ele foi lá pedir o dinheiro para o Odebrecht, que era legal e que ele declarou, né? Só que assim, o Caixa 2... ele não é crime. O cara vai lá e mesmo que você não declarar uma coisa no imposto de renda. Você vai lá, paga com 175% de multa. Tal. O que é crime é você ganhar dinheiro para facilitar obras. Você facilitar, poxa, olha, nós vamos construir uma rodovia aqui no futuro em Minas Gerais, você vai levar dinheiro. Aí é crime. O Caixa 2, o cara recebeu, não declarou, passível de multa, ele vai pagar, recebeu 200 mil, vai pagar 600 mil de multa e não é crime. Crime de o cara ir preso. O Caixa 2 não. O que é crime é a pessoa pegar o dinheiro para facilitar uma obra, você entendeu não? O Caixa 2 é como você ganhar 20 mil e não declarar imposto de renda. Vai pegar você vai pagar 175 de multa, mas não sei o que, vai pagar uma coisa e vai pagar e vai ficar legal com a justiça. Então não dá para prender o cara por causa disso pelo Caixa 2, dá para prender se o dinheiro foi destinado a uma corrupção de uma obra, assim, entendeu não? Então Se bem que o Al Capone foi preso por sonegação, lembra do Al Capone? Pegaram ele lá nos Estados Unidos porque ele sonegava imposto. Lá é diferente também, né? É diferente, mas... creche em Bertioga recebe ovos de Páscoa com fungos e com larvas. Essa é uma coisa complicada, né? A doação para uma creche em Bertioga de ovos de Páscoa com larvas e outras coisas, né? No poder público nada me surpreende, mas eu acredito que deve ter comprado os ovos mais baratos ou pegaram ovos vencidos. Foram doações para o Fundo Social de Solidariedade. Então... Agora, veja bem, você recebe... Mas quem doou? Então, você recebe uma doação, acho que tem que ter todo um controle de quem doou, né? Porque você vai receber você vai ter um recibo. Armazenamento errado, né? Porque se, por exemplo, umedeceram... O ovo estava com a data de validade, com uma etiqueta colada em cima de outra etiqueta, entendeu? Então o negócio tá bem descarada, né? A fraude, né? No país da fraude, tinha uma fraude ali de doação. É triste pelas crianças que tem aquela expectativa, né? Porque Páscoa tem lembra gente que tá hospitalizada, né? A culpa é da tiazinha da creche. Porque se a tiazinha fosse gulosa, ela teria desviado comido e falar, vai dar problema. Como a tiazinha da creche foi honesta, se a tiazinha da creche tivesse 20 lá, 200 ovos e pegasse 10 para levar para ela, ele ia ver que estava bichada, avisava a diretora. Ela é honesta, não pegou nada, deu para as crianças, reservou. Reservou para as crianças e tal. Que triste. Bom, aqui o Fábio do Imbaré está parabenizando o programa, o Luiz Carlos falou que vai estar sábado lá também. E eu estarei lá no sábado também, às 16 horas, na Igreja Anglicana, lá com o Reverendo Leandro. Para poder, meu amigo querido, aliás, um grande padre, uma grande cultura, uma pessoa que eu estimo muito. A Igreja Anglicana, aliás, por si só já merece essa visita. Então, ela vai iniciar as comemorações do centenário. Tem 100 anos aquele prédio. Olha, se você que está em casa não conhece, vale a pena conhecer o Luiz Carlos pessoalmente, ir lá na tarde, comprar o livro dele. Eu estou vendo o livro. Agora, a igreja em si já é um brinco, porque ela é linda. Ela é em estilo inglês, né, com vitrais belíssimos, bem pequenininha, em frente ao orquidário, exatamente em frente ao portão do orquidário. Então não tem que errar. Eu vou estar lá, Luiz, quem quiser me dar um abraço, eu vou estar lá às 4 da tarde para dar um abraço no Luiz também. E terá também, veja só, ampliando a questão cultural,
uma apresentação de música antiga. Maravilhoso. O Wilson Mello, né, com a gaita de fole, vai tocar músicas medievais lá. Então, Maravilhoso. vai ter todo um clima bem propício para discutir Caminho de Santiago, para discutir esse período muito, muito interessante que... Engraçado, eu não sou anglicano, sou católico, mas minha tia Consuelo foi durante muitos anos a consuleza geral da Grã-Bretanha. E ela é anglicana, né? E ela ia muito à igreja e me levava com ela. Ela tocava no órgão, inclusive. Então eu tenho muita familiaridade com esse espaço da igreja anglicana. Além de ser uma igreja muito pequena, mas ela é muito gostosa, ela é muito aconchegante. Esse órgão aí é... Consuelo Kilman. Consuelo Kilman, você lembra de Consuelo Kilman? Quem vai lembrar de uma pessoa tão simpática, educada e culta, né? Ela tinha uma cultura impressionante. Esses dias, até conversando com minha prima Isabelita, nós vimos lá a carteirinha dela da Sorbonne. Ela fez curso de Sociologia na Sorbonne, aquela fotozinha de 19 anos, uma coisa assim. Ela era um encanto de pessoa. Algumas pessoas fazem falta na vida da gente. O Pedro está falando aqui que o Brasil está num problema ético, nós estamos certos, que o Rodrigo Caio foi ser honesto no árbitro de futebol, foi criticado pelo Rogério Ceni, por todo mundo. Aliás, que absurdo isso, O outro né? jogador, o Michael, ainda falou assim... Veja só, ontem... O Michael ainda falou assim, eu prefiro a mãe do corintiano chorando que a minha mãe. Dizendo assim, ele foi falar, mas eu prefiro que a mãe dele chore do que a minha. Mas ele não foi muito feliz nessa informação, foi né? muito O certo é certo e errado é errado, gente. Pelo amor de Deus. Não vamos descambar para esse mundo, não. Veja só, Paulo, eu vejo muita falsidade nessa discussão. Ontem, quem viu o jogo do Real Madrid, flagrantemente, o português, o goleador, o Cristiano Ronaldo impedido, ele sabia que ele estava impedido, ele marcou o gol impedido, ele ainda olhou para o Bandeira, ele não foi se espalhar, não, esse gol não é válido. Isso futebol, é uma outra seara. Mas aí que tá, Luiz, o esporte tem que ter a pureza. Se você tá lá para dizer que você é bom e melhor, tem que ser com as regras que foram estabelecidas. E Cristiano fez não, isso. Não ele vai ser condenado, Cristiano, por causa disso? Não vai ser condenado. Mas também tem 3 times que a arbitragem protege no mundo, né? Vou brincar com meus amigos do Augusto. É o Corinthians, o Barcelona e o Real. Você vê jogo na Espanha, é tudo pro Real e tudo Barcelona, né? Bom, nós temos que encerrar o programa. Uma boa tarde a todos, uma boa noite, uma boa madrugada para quem vê a nossa reprise. Até amanhã, se Deus quiser. E fique com a nossa extensa programação. Muito obrigado.